Olá, seja muito bem-vindo. Você está no My Little Podcast. Você já sabe, meu nome é Lohana e eu quero falar do céu. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração na semana passada. Enquanto eu varria um pedacinho da minha casa e limpava a caixinha de areia dos gatos, eu estava dando graças pela minha família, graças por Deus ter um cuidado tão maravilhoso conosco. Obrigada, Senhor, porque nada tem faltado. Obrigada porque Tu és um Deus presente, Tu és Emanuel, Tu és Deus conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua provisão. Obrigada por uma cama quentinha, por um chuveiro quentinho também quando eu preciso. Obrigada pelas coisas grandes e pequenas. Obrigada pelos animais de estimação, eles alegram a minha vida. Obrigada. Eu estava dando graças enquanto eu fazia uma tarefa de casa, uma tarefa doméstica. E logo veio na minha mente, no meu espírito, um versículo do Salmo 32:8, que diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Eu fiquei apaixonada, porque eu estava falando sobre isso com o Senhor. Estava falando, obrigada, Deus, por tudo. Você é tão bom. Obrigada porque você não desiste de mim. Obrigada porque eu tenho dias bons e dias ruins como qualquer pessoa. Obrigada porque você não desiste de me ensinar. Obrigada porque você acredita em mim. Eu tô aqui, me ensina mesmo. Me fala mais, me ensina mais. Eu quero ser melhor. Quero ser uma mãe do coração melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser uma tia melhor. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser mais zelosa, mais amorosa, mais cuidadosa. Me dá os teus olhos para ver. Como o Senhor vê com amor e misericórdia. Era sobre isso que eu falava, no meio de toda gratidão. Esse era o meu pedido, essa era a minha oração. E a resposta de Deus para mim foi imediata. Então eu te ensinarei, eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. E debaixo dos meus olhos, assim, ó, bem pertinho, eu vou te dar conselho. E eu falei, obrigada, Pai. Então, a palavra de Deus é poderosa, ela é muito poderosa. E é uma das formas que Deus vai usar para responder as suas orações. Então, isso acontece muitas vezes comigo. Eu estou orando, ou pedindo, ou agradecendo. E Deus me lembra um versículo. E essa é a resposta. E Ele está nisso. Isso traz uma paz e uma alegria para o meu coração. E o versículo seguinte a esse, de Salmo 32:8, que é o 9, diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, de sorte que precisam ser dominados com cabrestos, porque de outra forma eles não te obedecem. Então Deus tem conselho para você, Deus tem instrução para você, Deus tem amor e um coração de pai zeloso para construir uma vida com você, para participar da sua vida, para te dar conselhos. Mas muitas vezes a gente se fecha, né? A gente fecha o coração, a gente acha que sabe tudo. Ou a gente pensa, e mesmo recebendo conselho, já quebrei tanto a cara, então agora eu vou fazer por minha conta e vou fazer do meu jeito, não quero mais saber de nada. Mas aí a gente se comporta como uma pessoa sem entendimento. E às vezes, para você ouvir Deus, Ele precisa te parar. Ele precisa te parar. Ele precisa tirar você da sua rotina. Ele precisa te tirar do seu trabalho, da sua escola, dos seus estudos. Ele precisa te tirar da sua rotina. Porque Ele está falando, você está perguntando, Ele está respondendo. Mas você não consegue ouvir. Então, o meu convite nesse momento é primeiro para que você separe. Pode parecer heresia o que eu estou falando, mas não é. Separe Deus da religião. A religião é religar o homem a Deus, ok? É um lugar onde a gente se encontra para adorar, se encontra para aprender mais de Deus e para ser o corpo de Cristo, para a gente praticar isso, para a gente servir, para a gente amar, para a gente ser polido, né? Assim como o Provérbios diz que o homem, como o ferro, com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. A gente precisa disso para a gente ser modelado, é difícil conviver, é difícil se relacionar, né? Mas existe um crescimento nesse processo. Por isso a igreja do Senhor, ela não é perfeita.
Ela é um lugar de pessoas que entenderam que precisam de Deus e que querem melhorar, avançar, que amam Jesus e que querem estar com Ele, querem aprender sobre Ele, querem se preparar para viver com Ele não só aqui, mas na eternidade. Mas Deus é um Pai que nos ama e Ele mandou Jesus como um sacrifício vivo. Jesus, Ele diz que ninguém tomou a vida dele, ninguém roubou a vida dele. Ele diz, eu dou a minha vida, ninguém pode tirá-la de mim, ninguém pode roubá-la de mim. Então Ele deu, Ele se entregou por amor. Não existe na história do planeta, do universo, um Deus que se entregou e que se fez sacrifício vivo por aqueles que estão vivos, por todos quanto quiserem recebê-lo como Senhor, como Salvador, como um amigo eterno para um propósito maravilhoso, né? Então Ele não vai te pedir nunca um sacrifício de sangue, porque Ele derramou o próprio sangue e o sangue dele é suficiente para a salvação, para a remissão de pecados, é suficiente para transportar você do reino das trevas para o reino de luz, porque é o que a Bíblia diz, que Ele transportou a gente das trevas para o reino do Filho do seu amor. É muito amor, meu Deus do céu. Que tempo que você está perdendo? Quanto tempo você está perdendo? Às vezes você fala, ai, não vou lá, muito chato essa coisa de religião das pessoas e de me enquadrar. Sabe assim, ó, entra no teu quarto só e fecha a porta e fala com Jesus. Esteja na natureza e olha e contempla e fala com Ele. Fala, olha Deus, não sou muito bom nisso, tenho dificuldade de conversar, ninguém me ensinou. Mas o Senhor é Deus e eu ouço as pessoas falar que você responde elas, então você pode me responder. Você pode conversar comigo? E só assim você vai entender que Deus é uma pessoa. Ele não é uma força, uma energia. Ele é muito poder, é claro. E ele é isso também, mas ele não é só isso. Ele é uma pessoa. Te ensinarei, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Se é bom receber conselho de amigos, de bons amigos, de pessoas inteligentes, pessoas sábias, imagina receber um conselho do próprio Deus. Que coisa gloriosa, que vida extraordinária é saber que Deus está lá, no dia bom e no dia ruim. E que todo mundo vai viver o dia bom e o ruim, os justos e os injustos, né? Porque o sol e a chuva estão para todos. Deus fez todos os dias para todos. Mas eu tenho que te falar que as nossas amizades, o nosso posicionamento muda o curso de tudo, assim. Porque se a gente está com alguém que nos ensina, que nos inspira, que nos instrui, nós simplesmente não vivemos um dia ruim por viver, só para poder reclamar ou dizer que dia horrível. Não. A gente vive, passa por coisas e aquilo dói, mas promove algo dentro de você, gera uma pérola dentro de você, aperfeiçoa você, seu comportamento, seu caráter, modela sua mente, seus pensamentos, então as suas próximas escolhas serão melhores. Você está pronto, sendo forjado para viver coisas maiores. Tem coisas que você pede e ainda não está vivendo porque você não está pronto. Se Deus te entregar, você morre. Não tem estrutura. Não tem estrutura emocional, não tem estrutura espiritual, não tem estrutura, não tem domínio próprio. Não tem fé. Tem coisas que a gente só acessa pela fé. Então convida Jesus. Convida o Espírito Santo para te dar conselhos. Aqueles conselhos que te levarão mais longe, que te colocarão num outro patamar, sabe? Que te levarão para ter a vista da montanha mais alta. Eu só sei dizer que eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei. Não existe um melhor amigo, melhor do que ele, que o Espírito Santo. Ele me ensina desde pequena, desde a minha infância. E ele não é um sistema ou uma religião, ele é uma pessoa.
E você não pode entender só ouvindo o testemunho das outras pessoas. Você precisa experimentar. Então esse é o meu convite. Abra o seu coração, a sua mente, convide o Senhor para a sua vida, faça planos com Ele, peça a opinião dEle. Ouse receber um conselho de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. É o que eu desejo, que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que você viva o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a alegria é 1/3 do céu. Então a paz é 1/3 do céu. A justiça é 1/3 do céu. Que profundo, né? Só aí já tem material para a gente meditar um monte, pensar um monte, conversar com Deus um monte. Então vai lá, sua vez agora. Conversa com Ele, faça perguntas, ouça as respostas e me conta aqui. Eu vou adorar ouvir um comentário, um testemunho compartilhado, algo que fez muita diferença na sua vida, porque pode fazer na minha também. É por isso que eu tô aqui e compartilho cada semana algo com vocês, tá? Deus abençoe. Eu te vejo semana que vem aqui, My Little Podcast. Tchau, tchau.